Considerando todo o desenvolvimento que nós tivemos durante a lore de Massa Walker nos capítulos mais recentes e também todos os mistérios sendo resolvidos, novos personagens aparecendo, resolvemos voltar com um quadro de perguntas e respostas aqui no canal para tirar suas dúvidas e outras perguntas que vieram lá do nosso post na comunidade. E devo admitir que dessa vez vocês se superaram nas perguntas. Então nós vamos direto no assunto com a primeira pergunta do Adriano Barbosa 2511. Como você acha que será o desfecho do anime? Quem vence? Deuses ou humanos? Na minha humilde opinião, eu ainda acho que os deuses vão acabar ganhando, porque seria meio clichê demais os humanos ganharem e receberem o perdão dos deuses, ou eles se divertirem até demais. Eu acho que os deuses vão acabar ganhando e ainda assim vai acabar tendo alguma consequência para a humanidade antes que eles realmente acabem sendo salvos, já que não tem como eles serem totalmente destruídos assim tão facilmente. Heitorzinho 906. Com base em tudo que foi mostrado até agora, com todas as reviravoltas e tudo mais, como você acha que a história vai se concluir? Olha, provavelmente lá no final vai ter algum plot twist sobre esse tal Deus primordial, fazendo algo ainda mais importante no Shumatsu do que só sendo usado para participar em uma batalha. Eu acho que ele vai ser mais algo para destruir tudo, ou até mesmo causar o verdadeiro Ragnarok lá da mitologia nórdica, assim como eu havia mencionado em um dos nossos vídeos. Então eu acho que esse seria um desfecho muito mais interessante do que somente o final da 13ª rodada, finalizar com tudo e o mangá simplesmente acabar da forma mais seca e horrível possível que nós temos. Otávio Leal Lecler 6894. Qual humano mais te decepcionou quando lutou e qual mais te impressionou? Até hoje eu devo admitir que o que mais me decepcionou foi o Leônidas, sem sombra de dúvidas. Tanto sobre as expectativas que nós tínhamos sobre esse personagem, mas também quando ele estava lutando, ele mostrou uma força que eu não esperava. Sendo assim, ele acabou sendo mais fraco do que eu pensei que ele seria. Eu achei que ele pelo menos fosse dar um trabalho muito maior para Apollo, ou que ele pelo menos fizesse com que a luta fosse ainda mais brutal do que somente ele apanhando uma boa parte do tempo. Mas também o que mais me surpreendeu, sem sombra de dúvidas, foi o Qin Shi Huang, porque quando foi mostrada a lista de deuses e humanos, o Qin era o único que eu mal conhecia muito bem o que ele fez ou o que é que tinha acontecido. Então quando eu fui pesquisar, eu acabei deixando minhas expectativas meio baixas demais. Então quando ele apareceu, com aquela aparência e personalidade maravilhosas, incluindo suas habilidades e força no meio da batalha, eu definitivamente me apaixonei na mesma hora, e não é à toa que ele se tornou um dos meus personagens favoritos de todo o tempo. Shiro o Lobão. Por que ficam superestimando tanto personagens que nem lutaram? Pelo menos eu acho que isso é por conta dos nomes, que são muito conhecidos lá na lista do Ragnarok, e principalmente por conta da curiosidade do fandom, como por exemplo o Simo Raiha, que já teve até mesmo sua aparência revelada. Falta somente ver o poder de quando ele vai lutar, ainda mais por ser conhecido como o maior atirador da história da humanidade. E o mesmo se aplica ao Nostradamus, já que ele foi dito ser a carta coringa da humanidade. Pensa a expectativa que tem sobre esse personagem, dele ser forte, ou pelo menos habilidoso, um dos mais fortes dos humanos, quando ele for apresentado. Então sim, é meio certo, entre aspas, que a gente mantenha a nossa expectativa bem alta, considerando o jeito que esses personagens estão sendo mostrados pra gente constantemente. O único que realmente não tem como ter uma expectativa assim tão alta é o Rasputin, já que nem sua aparência foi revelada, mas ainda assim, nessa questão, ele foi o favorito dos artistas. Então ainda assim, podemos esperar um pouquinho mais dele. Vitor Mota Venera Silva 7097. Como você espera que pode ser o futuro do Sigurd no mangá e qual será a sua função? Eu acho que o Sigurd não vai ser usado simplesmente como um outro lutador na humanidade, ou lutador do lado dos deuses. Eu acho que o propósito dele é algo um pouco mais importante do que isso, já que o próprio Odin tá mantendo ele lá embaixo, preso no Tártaro, na mais segurança possível que ele consegue. Então eu acho que ele pode, assim como eu fiz numa teoria lá de um vídeo antigo, de que ele poderia se tornar o receptáculo de um deus primordial, ou que pelo menos
Ele sabe de alguma coisa que não deveria saber, e o Odin tem que manter ele lá para que a história não se espalhe ou que aconteça alguma coisa que o Odin não quer, já que ele viu o futuro e deve saber exatamente como está indo o seu próprio plano. E ainda dessa mesma pessoa, porque eu achei a pergunta muito interessante, o que aconteceu com as outras Valquírias que não estão no Ragnarok? Mas nesse caso depende muito se você está falando das outras Valquírias que ainda não foram apresentadas ou das Valquírias que nós vemos vários nomes confusos quando nós pesquisamos a mitologia. Se for da mitologia, isso se deve porque tem muitas formas de ver a mitologia, muitas fontes como a poesia de Eda ou outras escritas que não são baseadas nela, então meio que os nomes das Valquírias são tantos que acabam passando de 13, mas ainda assim o original são somente 13 Valquírias. E no próprio Shumatsu, eu não faço a mínima ideia, sendo bem sincera. Eu não sei onde deve estar as outras Valquírias esperando a sua rodada, provavelmente numa sala privativa, assim como todos os outros, e a Hillock também estava na sua sala, já que quando todas elas foram apresentadas assim de relance, elas só apareceram de um portal e ele simplesmente se fechou alguns segundos depois. Então para essa pergunta eu ainda não vou ter uma resposta, mas eu espero que todas elas sejam reveladas, ou pelo menos o quarto de mais uma delas, porque eu amei o jeito que o quarto da Hillock é, e queria ver o quarto das suas outras irmãs. Universo Comic 8663. E o seu Ragnarok vai sair ainda? Eu posso finalmente dizer com toda certeza que sim, ele ainda vai sair, ainda esse ano, pelo menos. Porque eu já tenho quase tudo pronto e feito, eu só preciso de um pouquinho mais de tempo para poder deixar bem organizado e bem desenvolvido para vocês. Mas eu já posso falar que vai ter um grande plot no meio dele, e que eu acho que vocês vão se surpreender bastante com o que eu tô planejando aqui. Thiago Problemático. Você gosta do relacionamento que o Loki tem com a Brunhilde? Essa informação foi revelada do nada, eu achei forçado e desnecessário. E olha, eu posso dizer de verdade que eu concordo com você quase completamente. Foi forçado, foi do nada e foi bem desnecessário. Já que o Loki amar a Brunhilde não vai mudar em nada o Ragnarok. Ela não vai existir por causa dele, e eu tenho certeza que ele também não vai existir de alguma batalha ou deixar os humanos ganhar só por causa dela, como eu até mesmo ouvi alguns de vocês em comentários falando sobre isso. Principalmente porque o Loki é totalmente diferente do Buda. O Buda faria tudo para salvar a humanidade e a Brunhilde junto. O Loki só liga pra Brunhilde. Então meio que matar a humanidade é um bônus para ele, totalmente diferente do que o Buda faria pela Brunhilde. Então sim, já que desde o começo não tivemos nenhuma chance ou até mesmo nenhum sinal claro, sem ser um pequeno sorrisinho, de que o Loki gostava da Brunhilde, eu tenho certeza que isso foi feito do nada, só para poder colocar mais uma pessoa lá no meio daquele triângulo ou quadrado amoroso, para ficar ainda mais confuso e tentar de algum jeito desenvolver um pouquinho mais a Brunhilde e tudo que ela tá planejando pro desenvolvimento de Shumatsu. Vitor, o Rastreador 9160. Dos humanos que faltam lutar ainda, sem contar o Akita também, qual você está mais hypada para ver em ação? Olha, já que eu não posso contar com o Akita que vai lutar agora, eu diria que é o Nostradamus, principalmente pelo fato dele ser a carta coringa da humanidade. Então, eu tô meio curiosa para saber o que faz ele ser chamado assim, e também quais poderes ele usou para destruir a Bifrost e deixar ela naquele estado em que nós vimos quando ele foi apresentado. Com certeza foi um dos personagens que mais me criou expectativas até o momento, tirando o próprio Buda. Koruki Takayama, você acha que o Bale pode ser mais poderoso que o Odin pelo fato dele tancar o ataque dele? Olha, eu não posso ter completa certeza, mas eu acho que não, já que a gente não sabe se o Odin se segurou para fazer esse ataque, ou se realmente ele estava usando todo o seu potencial de poder, já que provavelmente eu acho que o Odin deveria só estar tentando assustar o Buda e deixar ele ir mais para longe com esse seu ataque poderoso. Então, eu não posso dizer com certeza, mas eu ainda acredito que o Odin deve ser mais poderoso e vai mostrar um pouco mais seu poder de pouco em pouco quando começar a batalha ou quando for finalmente a vez dele. E outro comentário vindo dessa mesma pessoa, se o Akita vencer, ele vai ser mal visto pelos fãs de Shumatsu por ser o favorito do autor? Ele tem muitos haters e acredito que o autor matou o Tesla e o Leônidas só para o Akita vencer.
E sendo bem sincera, essa frase é uma das que mais me irrita quando eu vejo em comentário ou em qualquer lugar. Porque se for desse jeito, eu posso muito bem falar que eles mataram Adão para poder deixar o Jack vivo. Não faz muito sentido. Só faz sentido para os haters do Okita, porque é o Okita, que fez parte de outro mangá, que também é do próprio Toshimatsu. Mas sim, eu posso dizer com certeza, o Okita vencendo, o Okita perdendo, ele vai continuar sendo mal visto por todos os fãs de Shumatsu Valkyrie, ou pelo menos a maioria que não é fã dele. E isso vai só aumentar através do tempo, com o decorrer das próximas partes da batalha, e todo mundo vai estar torcendo pro Susanoo, mesmo achando que de alguma forma ele vai acabar não vencendo essa batalha. Gustavo Arthur Lima 649. Você acha que esse tal deus primordial poderia lutar no Ragnarok e acha que ele seria mais forte que todos, até mesmo mais forte que Zeus e Odin? E qual deus primordial você acha que seria? Na minha opinião, por ele ser chamado deus primordial, não é que ele poderia, ele deveria ser mais forte que todos os personagens de Shumatsu, incluindo Zeus e Odin, já que para Odin estar querendo reviver esse personagem, era para pelo menos ter algum personagem no nível dele ou algo acima, como se ele precisasse da ajuda desse ser misterioso ou que fosse um potencial para que ele conseguisse atingir algo que ele estava querendo há muito tempo. E eu ainda acho que esse deus primordial vai ser o Caos, já que ele realmente é o Caos primordial que iniciou tudo e tem até relação com o próprio Niflheim, não na mitologia grega ou nórdica, já que as duas não são interligadas, mas o nome Caos primordial já dá muito relação com o começo do Niflheim e tudo que pode ter relacionado sobre isso. Hawker HH9YW. Você acha que talvez o Odin queira o Sigurd para futuramente usar o corpo dele como uma espécie de receptáculo para a deusa Ar? Aí na 14ª rodada seria tipo a deusa ou Sigurd versus algum humano. Na minha opinião, não vai ter nem mesmo 14ª rodada ou nem mesmo uma deusa contra algum humano, já que um deus primordial sendo usado somente para uma rodada seria uma completa vergonha. Eu acho que alguém com um nome tão poderoso como Deus Primordial devia fazer algo bem mais importante ou bem mais imponente para o desenvolvimento de Shumatsu, ou até mesmo causar uma destruição em massa, do que só ser mais um lutador insignificante de uma partida e que muito provavelmente iria acabar perdendo se isso acontecesse. Sem mencionar que eu acho que não existe essa tal de deusa Arque, já que o nome Arque ou Arque é somente uma nomenclatura para descrever algo lá no meio dos filósofos. E também, as mulheres são muito mal representadas no Shumatsu, exceto pelas Valquírias. Então não, vai ser um deus primordial, assim como foi falado lá no mangá, e não uma deusa primordial aleatória que vai ser encontrada no meio de uma nomenclatura filosófica. Zumbi W0W. Você acha que alguns outros deuses, como Ares, Hermes, Afrodite, etc., têm chance de fazer algo importante? Não, totalmente não. Já o próprio Ares, ele é um alívio cômico puro, só tá ali pra fazer a gente rir ou pelo menos ter um pouquinho de comédia no Shumatsu. A Afrodite só existe para atrair mais público masculino e vocês sabem muito bem o porquê disso. O único que eu acho que tem o mínimo de chance de fazer alguma coisa mais importante é o Hermes, já que ele é um dos mais suspeitos e também um dos melhores deuses secundários que foram apresentados até o momento. Não é à toa que ele também tá lá no meio dos meus top favoritos e mais legais deuses que eu coloquei na lista. E a última pergunta veio do Vitor Gama Thunder 7217. Eterno, qual a chance de aparecerem mais deusas, além da Afrodite e as esposas do Shiva? Olha, as chances são quase 0 ou 1%. Pelo menos alguma deusa em algum flashback deve ter lá no Susanoo ou algum momento de algum outro deus. Mas se não aparecer de jeito nenhum, não vai aparecer de novo não. Por causa que elas, pelo visto, são usadas somente como nomenclaturas para ataques ou até mesmo para aquela estátua gigante do Apolo, que é da sua irmã Artemis. Então não, elas provavelmente não vão aparecer mais e nem vão ser importantes para nada que aconteceu. E essas foram todas as perguntas maravilhosas que vocês deixaram que nós resolvemos escolher aqui no vídeo. Mas como eu vi que tem várias outras muito interessantes lá no post e também são incríveis, vocês podem continuar mandando que eu pretendo fazer mais um vídeo com as perguntas ainda daquele lugar, porque vocês realmente passaram os limites dessa vez e eu gostei de muito mais do que eu realmente deveria,
E esse vídeo também já tá maior do que realmente deveria. Então já vou me despedir por aqui, e agradeço você ter ficado até o final, e também dos meus membros que estão aqui como sempre. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Challenge Zero, Vianney Zotirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti, Brento Medeiros, Glitch TV e Igor Diato.